História de Portugal. Al-Andalus. Governo muçulmano da Península Ibérica. Introdução. Al-Andalus era a área governada por muçulmanos da Península Ibérica. O termo Al-Andalus é utilizado por historiadores modernos para os antigos estados islâmicos que se situavam na península. Quando esta área atingiu a sua maior extensão territorial, ela ocupava a maioria da Península Ibérica e uma parte do sul da França. Este nome descreve mais especificamente os estados berberes ou árabes que controlaram o território na Península Ibérica desde a sua invasão em 711 até ao fim da Reconquista Cristã em 492. Uma província do Califado Almíada. Após a invasão muçulmana em 711, a maioria da Península Ibérica foi conquistada pelo Califado Almíada e foi-lhe dado o nome de Al-Andalus. Al-Andalus foi criada como uma província subordinada à Ifríquia. Isto fez com que os governadores de Al-Andalus fossem escolhidos pelo emir de Cairoão, em vez do califa em Damasco. Após o seu estabelecimento, Córdoba foi escolhida como capital da província. Após a conquista da Península Ibérica, nobres visigodos que reconheceram suzerania muçulmana ficaram com os seus feudos. Porém, aqueles que se recusaram a reconhecer a suzerania muçulmana e resistiram à invasão, refugiaram-se na Cordilheira Cantábrica, onde formaram o Reino das Astúrias. Na década de 20 do século VIII, os governadores de Al-Andalus lançaram vários ataques contra a Aquitânia, mas foram derrotados pelo Duque Odão da Aquitânia na Batalha de Toulouse, em 721. Depois desta derrota, Abderramão ibn Abdallah al-Gafeki liderou uma ofensiva que cruzou os Pirineus Ocidentais e derrotou o Duque Odão. Este último apelou a Carlos Martel por assistência militar e, em troca, ele tornou-se num vassalo dos francos. Na Batalha de Poitiers, o exército muçulmano foi derrotado por Carlos Martel. 2 anos depois, os muçulmanos conquistaram Avignon, Arles e a maioria da Provença. Porém, em 739 acabaram por ser expulsos por Carlos Martel. Dentro de Al-Andalus, a situação entre árabes e berberes era instável. Apesar dos berberes serem a maioria, eles ocupavam os lugares mais abaixo no exército e na administração, e também lhe competiam os deveres mais duros. Graças a esta desigualdade entre berberes e árabes, por todo o califado, os berberes revoltaram-se em 740 e derrotaram o exército de árabes enviado pelo califa Hisham na Batalha de Bagdoura. Com esta revolta, os berberes situados na Península Ibérica também se revoltaram. A revolta berbere na Península foi esmagada em 742, depois de 10.000 árabes terem sido enviados para acabar com a revolta. Mesmo assim, a instabilidade continuou na Al-Andalus, após o desentendimento entre os novos comandantes sírios e os Andalusi, que pertenciam aos primeiros contingentes militares que tinham vindo para a península. Este conflito interior foi resolvido em 743 pelo governador Abu al-Qatar al-Hussam ibn Dirar al-Kalbi, que distribuiu os sírios pela Península Ibérica. A chegada dos sírios aumentou a influência árabe em Al-Andalus, porém eles eram insubordinados e destabilizaram a situação política dos governadores da província. Uma consequência da revolta foi a expansão do Reino das Astúrias, permitida graças ao abandono das fortalezas do norte pelas guarnições berberes. A expansão asturiana foi liderada pelo rei Afonso I, que capturou rapidamente as regiões de Galiza e Leão. Outra consequência da revolta foi que os francos, sob a liderança de Pepino o Breve, conseguiram expulsar os muçulmanos da Septimânia. Por último, a revolta berbere também fez com que o Califado Almíada perdesse a autoridade sobre as províncias ocidentais. Isto, juntamente com a pressão do Califado Abássida, a leste do Califado Almíada, fez com que o Califado Almíada caísse em 750. O Emirado de Córdoba. Em 755, o príncipe Almíada Abderramão I chegou à Espanha, fugido das forças abássidas. Quando a notícia da sua chegada chegou aos ouvidos do governador Yusuf Abderramão, este não ficou satisfeito. Porém, para o azar de Yusuf, ele teve que lidar com uma rebelião, e quando esta decorria, Abderramão e os seus partidários aproveitaram para conquistar cidades do sul da Espanha. As forças de Abderramão e Yusuf encontraram-se em Córdoba, onde as forças do primeiro saíram vitoriosas. Após esta vitória, Abderramão declarou-se emir de Córdoba em 756. O reino de Abderramão ficou marcado pela sua estabilidade, a construção de obras públicas e a urbanização do Emirado, apesar deste sofrer várias invasões. Entre elas, as mais famosas foram as dos Abássidas.
O califa abássida Almansor ordenou a invasão do Emirado e, apesar das forças abássidas serem 10 vezes maiores do que as de Abderramão, este conseguiu derrotá-las. Abderramão morreu em 788 e foi sucedido pelo seu filho Hisham I. Hisham, que reinou durante 8 anos, teve um reinado estável e foi sucedido pelo seu filho Al-Hakm I. As próximas décadas foram estáveis para o Emirado, com apenas algumas rebeliões de pequena dimensão. Em 822, Abderramão II ascende ao trono. Durante o seu reinado, ele reorganizou a burocracia, construiu muitas mesquitas e também se presenciou a um florescimento das artes e das ciências. O reinado próspero de Abderramão durou 30 anos. Ele foi sucedido por Maomé I, que teve um reinado conturbado e marcado por várias rebeliões que enfraqueceram o Emirado. Quando Maomé morreu, ele foi sucedido por Abdalá I, cujo reinado também foi marcado por rebeliões, em especial pela rebelião de Omar ibn Hafsun, que já tinha começado no reinado do seu pai. Abdalá morreu em 912 e o seu neto, Abderramão III, sucedeu-lhe. Abderramão III conseguiu acabar com todas as rebeliões que devastavam o Emirado, em especial a de Hafsun. Ele lançou várias ofensivas contra os cristãos e chegou até a saquear a cidade de Pamplona. Enquanto isto acontecia, os Fatimidas revoltaram-se contra os Abássidas e autoproclamaram-se um califado. Inspirado por estas ações, Abderramão declarou-se califa em 929. O Califado de Córdoba. Foi durante o califado que Al-Andalus vivenciou a sua era dourada. Foi durante este período que a Revolução Agrícola Árabe começou. A cidade de Córdoba era uma das maiores e mais prósperas cidades europeias e um centro cultural do mundo islâmico. As obras dos cientistas e filósofos mais importantes do califado, como Abul Cassis e Averroes, influenciaram a vida intelectual da Europa medieval. Muitos estudantes que não eram muçulmanos deslocaram-se para Al-Andalus para estudar. De todos eles, o mais notável foi Michael Scott, um matemático, alquimista e astrólogo que serviu Frederico II do Sacro Império Romano Germânico. O califado também mantinha amplo comércio com várias partes do Mediterrâneo. Os bens de comércio incluíam a seda, cerâmica, ouro, cereais, azeite e vinho. As taifas. O califado de Córdoba colapsou após uma guerra civil que durou entre 1009 e 1013 e foi abolido em 1031. No seu lugar, surgiram as taifas, principados muçulmanos independentes. Estas taifas eram demasiado fracas para se defenderem e demandar tributos aos Estados cristãos. A fraqueza delas fez com que os Estados cristãos acelerassem a reconquista. Em torno, os líderes das taifas viram-se obrigados a pedir ajuda ao Império Almorávida. Este pedido de ajuda foi de uma certa forma respondido, mas não da maneira que os líderes das taifas desejavam. O Império Almorávida invadiu a península e acabou por anexar todas as taifas. Os Almorávidas. Em 1086, Yusuf ibn Tashufin recebeu os pedidos de ajuda das taifas, devido ao avanço do rei Afonso VI de Leão e Castela. Tashufin invadiu a península e derrotou os cristãos na Batalha de Zalaca, e por volta de 1094 já tinha anexado todas as taifas, exceto a de Saragossa. Tashufin também conquistou Valência, que tinha sido previamente conquistada pelo Ucide. Os Almohadas. Os Almorávidas foram sucedidos pelos Almohadas, depois da vitória de Abu Yusuf Yaqub sobre Afonso VIII de Castela, na Batalha de Alarcos em 1195. Em 1212, uma coligação de monarcas cristãos, liderada por Afonso VIII, derrotou o exército almohada na Batalha de Navas de Tolosa. Depois desta derrota, os almohadas continuaram no poder, porém, muito do seu poder e prestígio anteriores estava reduzido. Depois da morte de Abu Yaqub Yusuf II, várias guerras civis começaram. Estas levaram ao restabelecimento das taifas. Estas novas taifas foram rapidamente conquistadas pelos Estados cristãos. Depois da queda das taifas, o único Estado muçulmano que restava na península era o Emirado de Granada. Porém, o Emirado era tributário do Reino de Castela. A última ameaça muçulmana. O último Estado muçulmano que representou uma ameaça para os Estados cristãos foram os Merínidas. Estes alargaram sua esfera de influência até Granada e até conseguiram conquistar Algeciras. No entanto, os Merínidas deixaram de representar uma ameaça para os cristãos
depois da derrota que sofreram na Batalha do Rio Salado, em 1340. O Emirado de Granada. O Emirado de Granada foi estabelecido por Maomé I em 1230 e foi governado pela dinastia Nassérida até 1492. Apesar de Granada estar rodeada por Castela, o Emirado era rico, pois estava integrado nas redes de comércio mediterrânicas, que lhe permitiram viver um período considerável de prosperidade económica e cultural. Durante a maioria da sua existência, o Emirado foi um estado tributário de Castela. Isto, juntamente com sua posição geográfica, permitiu-lhe ser um entreposto comercial. A cidade de Granada também servia como um refúgio para muçulmanos perseguidos nos estados cristãos. Isto permitiu à cidade aumentar consideravelmente de tamanho. O início do fim do Emirado veio com o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela. Os monarcas católicos convenceram o Papa Sisto IV a declarar a sua guerra como uma cruzada. Esta guerra, chamada de Guerra de Granada, durou uma década e acabou com a rendição de Granada a 2 de janeiro de 1492 pelo emir Maomé XII. Por esta altura, os muçulmanos em Castela eram cerca de meio milhão. Quando a guerra acabou, 100.000 tinham sido mortos ou escravizados, 200.000 tinham emigrado e outros 200.000 permaneceram na península.